Saudações, galera. Depois de muito tempo, eu resolvi fazer esse vídeo antes de acabar a série, para depois ter que falar de fato de todos os mistérios que a gente vem acarretando até agora sobre o True Detective, pra gente tentar entender para onde que eles vão levar. Depois desse quinto episódio, eu realmente demorei um tempo para ficar pensando e digerindo o que foi esse quinto episódio. Teve alguns canais que eu sigo que eu realmente parei para dar uma olhada. Mas muito rápido, porque eu queria ficar tentando digerir o que foi que aconteceu. Foi muito rápido e a gente vai falar sobre algumas outras coisas relacionadas a como a série foi encaminhando a sua história, algumas espirais para a gente entender um pouco do que está acontecendo e os possíveis finais e algumas teorias que surgiram por aí pela internet falando sobre o final desta temporada de True Detective, que a gente sempre acha que podia ter mais episódio para não correr com as coisas, mas a gente vai falar isso com calma daqui a pouco. Eu sou o Ed, aqui no canal Altas Teses a gente faz algumas análises, também fala sobre cultos, seitas e outras besteiras que dá uma vontade de falar, e bora dar uma sacada por aqui. Chegou no outro vídeo, a gente já falou sobre bastante os primeiros símbolos que apareceram, um pouquinho sobre a trama e um pouquinho do contexto histórico em que essa trama acabou sendo escrita e trazendo alguns elementos da realidade, principalmente da questão de violência de gênero dentro do Alasca, que é um dos estados que o maior tem índice de violência contra mulheres, principalmente mulheres indígenas nos Estados Unidos. E a gente falou disso tudo no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então é o seguinte, a gente tem na primeira espiral a pergunta básica, né? Quem é um assassino ou quem é a assassina? Essa temporada ela trouxe algumas coisas que foram, assim, sinceramente foram sendo modificadas, meio que tentando afastar um pouco da primeira temporada, apesar de todos os elementos que conectariam e por ser declarado como uma temporada que continua a história e o universo da primeira, mas ao mesmo tempo que vai ficando bem confuso para onde eles estão querendo levar e quais são aqueles, como é que esses elementos estão ligados de alguma forma para além daquilo que a gente já viu. Então a gente tem vários personagens que aparecem ali. A trama vai ficando bastante confusa. Já estamos no último episódio, praticamente agora no próximo domingo. Então são coisas que não vão ser respondidas. Quer dizer, podem ser respondidas, mas de maneira muito apressada. E aí tem alguns personagens ali que a gente ainda não sabe aonde é que tá e qual é a relação deles com o que está acontecendo, né? Primeiramente, descobrir quem é que está assassinando, matando as pessoas, quem é que está, enfim, quem acordou de fato. Isso é uma das grandes questões de quem está sendo falado que foi acordado ou acordada desde o primeiro episódio. E aí tem várias pistas que foram deixadas ali sobre o que pode estar acontecendo. Acho que o grande barato da série é justamente você olhar para o segundo e terceiro plano e a gente vê alguns elementos e algumas pistas que estão lá. Mas não necessariamente pode ser algo que vai te dar uma resposta, mas que talvez vai te iludir ali, te envolvendo em todo o simbolismo que a série traz, né? Então a gente tem ali o personagem do pai do Prior, que morreu no último episódio. No próximo episódio a gente já não tá mais, mas a gente também a figura do Raymond Clark que não apareceu mais, ainda está sendo procurado. A gente tem umas outras figuras que quase não apareceram. Então tem uma especial que é o que mais está sendo falado na internet, e a gente vai falar um pouquinho dela ali na frente. A gente entende ali dentro dessa espiral que há toda uma trama relacionada à empresa, aos financiadores da empresa, aquela manipulação de algumas instituições estatais, como a polícia, principalmente em relação à violência e abafamento de casos de assassinato, de perseguição política que determinadas empresas fazem com os sujeitos que reclamam e que fazem uma movimentação social ali para reclamar coisas e crimes que podem estar sendo ocasionados pela empresa, seja ambiental ou mesmo o assassinato de pessoas. Como é que muita série coloca isso? Então, nesta espiral, a gente não tem muita certeza do que pode ser, de fato, quem é o assassino ou quem é a assassina. Pode ser alguém que nunca apareceu, pode ser alguém que já apareceu, pode ser alguém que, de repente, tem uma ligação ali que está aparecendo constantemente na série, mas a gente não consegue fazer uma ligação direta, porque
deixa aquele lance, né? Como eu falei no outro vídeo. É sobrenatural, não é sobrenatural? O que é a Terra Noturna? Nunca se falou, se fala como uma lenda sobre os perigos de Terra Noturna ou alguma coisa parecida. De repente, Terra Noturna só é o fato de você cair nessas túneis que eles aparecem ali e não voltar mais, enfim. É muito confuso, tem pouca informação, e aí a gente só tem um episódio para tentar entender de que estava sendo falado e o que vai acontecer e o que vem acontecendo, né, na série, né? E aí, nessa outra espiral, eu já vou trazer justamente a personagem ali que tem causado um incômodo ali nas pessoas sobre a participação dela nos eventos que acontecem. A personagem da Blair, ela aparece lá no primeiro episódio, ela é uma personagem que aparece ali como vítima de uma violência doméstica e também que é recorrente, né? Então a gente tem uma primeira pista que a gente tem ali são os fatos dos dedos dela serem cortados. Isso é uma coisa que a própria Navarro chama atenção. Eles darem foco para a primeira cena ser no local onde tem um caranguejo, né? E o caranguejo ele sempre aparece ali como um símbolo da coroa do Rei de Amarelo, né? Isso é uma coisa que eles fazem uma associação. No caso aqui eles fazem um jogo bem interessante que eles tiram o amarelo e colocam um azul ali como o Rei Azul ou o Rei de Azul para mostrar como esse cenário gelado e frio, né? Faz uma questão da simbologia das cores ali com o cenário. Então a Blair ela aparece com o dedo cortado e aí uma cena muito, muito, muito enigmática dos outros episódios, assim, que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ela aparece em 2 momentos em que se pergunta para ela sobre aquela espiral e a outra também sobre a espiral em que ela aparece. E aí a gente tem aquela primeira cena que eu falei, né, que a Liz vai de novo até a fábrica, perguntando para as pessoas sobre aquela espiral, sobre aquele símbolo. Aí falaram que aquele símbolo é muito antigo, que é de uma seita, não é de uma seita, até que questiona ela sobre esse símbolo, né? E aí ela sai com essa cara bem estranha aí, como se tivesse a ver com algo que ela sabe ou... Enfim, ela tem algum envolvimento, né? Então, o grande lance aqui tá nos 2 dedos cortados e essas cenas suspeitas que ela sempre aparece. No último episódio, ela apareceu logo na hora que a Navarro tá tentando entender ali, tá sendo levada para ela a pista que o Quavik levou desse cara aí para falar sobre a espiral, né, e o que ela simboliza dentro desse cenário, e a Blair aparece de novo com uma cara muito suspeita, né? Todos olham para ela, ela passa toda desconfiada e fica ali ouvindo a conversa, fofocando tudo que está acontecendo. Então esse é a grande personagem que a gente não sabe qual o envolvimento dela nisso tudo. Deixou bem a entender que ela tem alguma coisa a ver ou que ela sabe de informações que são omitidas, e aí a gente vai saber disso nesse último episódio. Mas existe uma grande questão que sempre deixar, né, esses personagens que parecem secundários. Me lembrou muito o que se faz ali no Cold Case, não sei se vocês assistiram Cold Case, mas às vezes sempre a primeira pessoa que aparecia em algum caso ou que era a primeira a ser interrogada, ela era ou assassino, tinha alguma relação com o assassino do crime que estava sendo investigado, né? Eu acho que eles estão fazendo um pouco disso aqui, a gente vai saber isso nesse próximo episódio, né? E aqui, né, de novo essa cara de ela sabe alguma coisa, todos olham para ela e aí deixam entender ali que ela tem alguma coisa a ver, ou pelo menos que ela tem bastante informação para entender o que está acontecendo. E aí a gente tem o envolvimento de mais uma mulher que foi vítima de violência doméstica, né? E aí o cenário todinho ele girou em torno de 2 questões que foi sendo apontada pra gente. A existência de o culto do Rei de Amarelo, e aí isso é só uma referência lá da primeira temporada, por conta da Turtle Company, por conta do pai do Rust que aparece, mas aí a gente tem um outro contexto em que uma outra mitologia vai aparecer inserida no cenário, que é o culto a Sedna. Sedna, ela é a divindade do mar, ela tem toda a mitologia que é baseada e que está presente em muitos das personagens, ela vem da mitologia Inui, que tem a Sedna como uma das divindades dele, né? Que é relacionado principalmente ao oceano, aos seres do mar, ao surgimento dos seres. A Sedna ela é uma divindade ligada tanto à atividade de pesca, assim como também aos animais que surgiram, né? Então a gente tem um conflito ali muito simbólico que me lembra bastante do Inferno. Não sei se vocês já leram do Inferno, e ali não existe um discurso inicial sobre o Sol e a Lua, né? É uma discussão que o personagem vai fazendo ao longo do modo como o culto ao Sol se
se prevaleceu sobre o culto à lua, como é que os homens e o patriarcado conseguem se sobressair em relação ao culto à divindade noturna, à divindade das mulheres, e aí essa relação ela aparece aqui de maneira não tão sutil, mas muito simbólica. E aí eu coloquei essa imagem justamente para mostrar que há dois cultos aqui diferentes, talvez, acontecendo ali e a gente não consegue ver. Né? Primeiro, pode reparar que todas as mulheres traz ali as figuras femininas, né, com diferentes arquétipos sendo trabalhados, sendo construídos os personagens, o contrário, por exemplo, do que foi mostrado ali no primeiro, relacionado ao culto do Rei de Amarelo, que é um culto que trata de violência, que trata de tráfico de mulheres e crianças, e aqui a Sedna é justamente o contrário, né? Um culto que está tentando ali reagir a essa violência institucionalizada contra a população local e principalmente contra as mulheres. E aí, no Rei de Amarelo, a gente teve ali na primeira temporada praticamente toda a simbologia do livro trabalhado, enfim, nos elementos que foram postos ali, né, a própria figura do Rei de Amarelo ela não aparece assim, de maneira explícita, né, mas ele está ali simbolizado como esse totem aí do Rei de Amarelo nessa cena final, né, que é muito bacana esse cenário que seria o templo onde eles realizavam lá os rituais macabros ligados ao Rei de Amarelo. Nessa cena aqui eu achei muito bacana porque eles colocaram esse trailer que deveria se tornar um parque temático, né? Apesar de bem perturbador. A gente vê aqui, por exemplo, três elementos bem interessantes. Primeiro, a gente tem essa figura que parece que está com uma coroa, mas essa coroa, na verdade, ela pode ser isso aqui, né? Um sinal disso aqui, mas lembra, né? Pode lembrar que estão colocando os símbolos lá e às vezes os símbolos podem estar simplificados nas suas formas, né? Isso é uma coisa que a abordagem da psicologia da Gestalt vai falar sobre os elementos básicos, como a gente percebe as coisas que estão ao seu redor, né? Então, o símbolo da touca que pode estar representado dessa maneira, né? Com esse nó aqui na frente, deixando a entender, a gente vê os olhos de uma pessoa confusa, a gente vê o caranguejo aqui de novo sendo representado, aqui do lado tem alguns dedos, né? Então pode ser que essa pessoa aqui seja de fato a Blair que eles mostraram em algum momento aqui. Claro, a gente vai entender quem construiu a cena, quem pensou nessa composição, mas também como é que isso dá dicas pra gente sobre personagens e elementos que estão ali presentes na série. Né? E aí eu tenho que voltar lá pro primeiro episódio, para uma coisa que a gente já falou, que foi o desenho do Darwin. O Darwin é o filho do Pryor, que é o policial ajudante da chefe de polícia, e ele fez esse desenho, e essa cena é bem interessante porque ela vai trazer um elemento mitológico deste local e tratar ele como algo, como uma história para criança, né? Apesar do desenho ser um desenho que apresenta sangue, uma pessoa perdendo os dedos, a lenda de Sedna é justamente uma das mitologias de Sedna, gira em torno disso. A importância da mão, como é que o elemento mão de uma mulher aparece aqui, lembra lá da Blair que ela não tem os dedos, e uma outra coisa muito interessante que me lembrou muito que o Quentin Tarantino faz ali com os pés, mas é a mão da Navarro, cara, quase todos os episódios têm um foco muito grande na mão da Navarro. E aí, lá no primeiro episódio, aqui nesse terceiro ou no quarto episódio, que é do hospital, e aqui é uma cena do último episódio, tá? Que ainda vai sair. A gente não sabe de quem é essa mão, pode ser da mãe dela, da irmã, alguma coisa assim. E aqui é a cena logo depois da violência, da violência, né? Que foi uma cena em que ela ataca aqueles caras. Mas é muito interessante porque eles fazem esse jogo tentando mostrar sempre a mão dela. E aqui eu acho que eu vou dar uma girada aqui. Nesse frame específico é que a gente vai ver melhor alguns elementos que estão de fato tatuado na mão dela, né? Primeiro a gente tem, eu não sei se isso aqui é uma letra ou é uma exclamação ou é uma espada. A gente tem a letra M, a gente tem a letra I e o que parece ser a letra S. Lembrando que isso aqui pode não ser letras do alfabeto, podem ser outros elementos. A gente tem o W, enfim, uma infinidade, mas por associação aqui a gente entende. E aqui embaixo tem os outros elementos, né? A gente tem uma lua,
a gente não consegue entender. Muitos desses símbolos podem ser símbolos Inupiaq, então não teria como, pelo menos, saber aqui inicial. E eu achei bem confuso, porque, por exemplo, a gente nota aqui essa tatuagem, né? Eu achava inicialmente que essa tatuagem, ela não era isso que está aparecendo aí. E aqui ela tem uma tatuagem na outra mão, né? Que está escrito, aparentemente isso aqui é uma mão dela, agora que eu reparei isso. E aqui nessa cena eles dão foco na outra mão dela. Então, a gente tem desajustada, essa é a palavra, né? Misfit, né? Desajustada, é isso que está escrito na mão dela. E aí, a gente tem aqui que parece ser uma pata de urso, né? E aqui também alguns outros símbolos que parecem ser ou podem ser Inupiaq. Então, na mão dela está escrito desajustada, mas a gente nota que eles dão uma grande foco para a mão da Navarro. E aqui, especificamente nessa mão, ou nessa cena, a gente consegue ver a pata do urso melhor desenhada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não quis separar para mostrar melhor para vocês aqui, ó. A gente vê a pata de urso. Por que eu estou dando destaque para isso? Bem, um dos arquétipos que é construído na Navarro, ele é um arquétipo da Sedna, né? Quem não, se não procurou, não se interessou, alguma coisa nesse sentido, a história da Sedna, ela era uma mulher, e aí era uma mulher descrita como uma mulher gigante, algumas vezes, né? Ela é uma divindade que ela percorre diferentes etnias do Alasca, e aí tem um povo específico que eles dizem que era um povo que inspirava a lenda do Pé Grande, né? O Pé Grande, inclusive, faz parte de uma mitologia indígena dos Estados Unidos de uma maneira geral, né? E aí, especificamente, tem um povo lá que era um povo considerado muito alto, e os achados arqueológicos indicam que esse povo tinha um tamanho desproporcional em relação aos outros grupos. Então, a Sedna aparece às vezes como uma gigante. Então, a ideia foi que ela não quis casar com nenhum dos homens que o pai dela apresentou, e ela resolveu se casar com um cachorro que acabou se tornando aquele que repara ela e que cuida dela, né? E aí, como ele ficou com vergonha dela, ele pegou e levou ela no seu barco, e aí ela simplesmente se jogou no mar e queria se livrar ela de uma vez por todas. E aí, quando ela colocou a mão, uma das versões, né, que ela coloca a mão para segurar no barco, ele corta os dedos dela. E nisso que ele corta os dedos, ela acaba criando os vários animais, os vários bichos que existem, né, no Ártico e tal, a partir dos dedos de cada uma. Então, a gente nota que como a simbologia da mão, ela aparece muito presente nessa construção que eles fazem ali da Navarro, né? Então, a ideia de uma mão que eu acho muito interessante, porque nessa cena bem aqui, ela simplesmente segura a enfermeira, e a enfermeira para e encara ela, e ela não vai. Ela, né, pode não ter ido ali pela autoridade dela, de policial, mas é como se ela acalmasse ela, né? Tipo, ela mandasse ela esperar e ela simplesmente aceitasse ali o toque dela, né? Eu acho muito interessante como eles dão esse foco e como a gente consegue relacionar isso com o papel da mão, dos dedos ali, né? De novo, os dedos aparecem, os dedos são cortados, como aparece lá no desenho, e ele é simplesmente tratado como uma lenda local que não tem muito significado. Claro que quando é falado isso, fala ali, enfim, sem muito tirar um pouco ali da importância que tem para o povo, de fato, com a Sedna vista como uma mulher que habita e protege o mar, ou que vive no mar, ou que permite que seja caçada, alguma coisa nesse sentido, né? Aí é muito bacana, porque nessa descrição diz que cada mão dela se tornou um animal, o polegar se tornou a moça, o primeiro dedo, o selo, e seu dedo médio, o urso polar. E ela mora no fundo do oceano, e aí talvez quem tenha despertado seja Sedna. Existe uma outra teoria de que fala que, na verdade, assim como as outras personagens que são da família da Navarro, a Navarro também sofre de uma bipolaridade ou dupla personalidade ou algo nesse sentido, né? Então a gente vai saber isso no próximo episódio, de fato, o que é, mas pode ter relação realmente com a Sedna ou algo nesse sentido, né? Pode ser vírus, pode ser bactéria, são milhões de teorias que tem por aí explicando. Então,
eu tentei organizar assim, quais seriam os poderes da Sedna se a gente fosse, sei lá, criar uma ficha de RPG dela ou criar uma carta, algo nesse sentido. Bem, hidrocinese, comunicação com criaturas marinhas, transformação aquática e a criocinese. Então ela tem o poder de controlar o gelo, o poder de controlar a água e os mares, ou algo nesse sentido, comunicação com animais. Uma das formas que a Sedna tem como manifestação, nem dentro dos seus mitos, é como um urso e também como algum bicho com um olho faltando. Então isso tá lá muito presente, e aí fica naquele lance, né, enigmático, se é sobrenatural, existe uma divindade, existe um culto ali relacionado aos elementos que tem dessa divindade, como eles fizeram ali no Rei de Amarelo, que de fato o Rei de Amarelo não existia, mas ele era um personagem que era encarnado dentro do culto que era feito a ele ali, no culto violento que relacionado aos assassinatos que eles cometiam como uma forma de cultuar o Rei de Amarelo, mas de fato ele não aparecia como uma entidade, né? Mas como um elemento dentro de um culto. E aqui também eles brincam bastante com isso, então a gente não sabe se a Sedna de fato existe, se esse urso é uma manifestação de Sedna, mas os elementos da mitologia estão lá presentes. Uma outra coisa bem interessante que apareceu no episódio com o final mais estranho que teve, foi esse elemento aqui, que pode ser qualquer coisa, gente. Aqui é um elemento que está ali, a gente tem uma forca, e aí a gente tem um elemento que pode ser uma aranha, pode ser o Strange Things, a criatura do Strange Things lá, dominador de mundos, e, enfim, pode ser uma coisa aleatória, pode ser o Cthulhu, ali embaixo parece ser uma baleia. Eu não sei se especificamente tem o polvo como uma divindade, eu não encontrei um polvo como divindade dentro da mitologia Inupiaq, né? Mas de repente eles podem estar só fazendo uma referência a isso. E aí a gente vai saber disso talvez lá no próximo episódio. E aí eu separei também aqui, né, algumas divindades falando nos seres mitológicos do povo Inuit. Eu encontrei esse diagrama feito lá pelo Mythopedia. O Mythopedia ele é um projeto que faz uns infográficos de mitologias dos diferentes povos, né? E aí a gente tem aqui a Sedna representada no caso com uma sereia. Aqui o Amaguk, que é o trickster, né, o deus lobo. E enfim, tem vários outros personagens. Tem o Nanook, que eu achava inicialmente que era o urso que aparecia lá, e depois eu fui descobrir que a Sedna pode aparecer como um urso também, né? E assim, vários outros elementos que estão lá presentes, né? Esse animal, eu não consigo falar o nome dessa divindade, mas ela é um deus da caça, né? O mestre do caribou, no caso, o mestre dos cervos. E o Nungangat, né, que é as terras consideradas tradicionais de muitos grupos do Inuit no Alasca, Canadá e Groenlândia. Então essas são algumas outras divindades, né, que tem, e de repente essas divindades estão lá presentes de várias formas, né? Como o próprio Sol, a própria Lua, né, são considerados divindades, né? E a gente tem que ter um nome aqui, Igaluk e Malina. Então, esses são alguma curiosidade relacionados às divindades do povo Inupiaq e o povo Inui, que também podem ser fontes de inspiração para alguns elementos lá da série. E aí é bem interessante porque isso leva a gente a pensar que se você quiser criar boas histórias, você tem que estudar mitologia, não tem jeito. Os elementos mitológicos da religião, do pensamento e imaginário religioso de determinado grupo, eles são as melhores fontes que você vai ter ali para criar a sua mitologia ou algo nesse sentido. Mas eu quero criar uma mitologia urbana. Vai funcionar da mesma maneira, né? Então é muito interessante como é que eu posso usar os elementos do pensamento religioso de determinado grupo religioso para criar personagens, né? Que esses personagens são inspirados ali nesses arquétipos divinos e de divindades. É bem interessante essa construção que eles fazem ali. Bem, e a gente tem esses caroços para roer aí, e aí de novo, né, a Navarro é a grande personagem desta temporada, tudo tá girando em torno dela, os enigmas da vida dela, na construção, foi muito rápido esse final, agora a gente não sabe direito o que vai acontecer, teria mais tempo para construir e tentar entender esse personagem nas buscas que ela vai fazendo, aquele final do
penúltimo episódio, em que ela encontra a irmã, aparece com o ouvido sangrando, foi um corte meio estranho, né, pro último episódio, para quem assistiu já, em que não se fala nada sobre aquilo, como se simplesmente o corte final não correspondesse com o que de fato a gente queria saber, como se o quarto episódio fosse um episódio anterior, tivesse um episódio entre os dois, assim, ficou muito confuso e, enfim, a gente não sabe o que vai desenrolar daí. Mas eu trouxe todos esses elementos para vocês verem como, né, que essa mitologia foi construída em torno desses personagens, e a gente já vai ter um final de temporada que a gente vai voltar depois para, de repente, comentar aí sobre que elemento está relacionado à mitologia Ainu ou se foi de fato um final interessante. Talvez, eu já li uma notícia por aí que vai rolar uma outra temporada que vai mostrar uma coisa mais ampla dessa conspiração, dessas espirais que aparecem por aí, né? Então talvez essa espiral apareça ali nessa nova temporada, mas ela ainda tem relação com outras coisas, mas que ali é só, por exemplo, um braço dessa seita, né? Ou dessas seitas, como eu mostrei aqui, que pode ter ali desdobramentos, ou grupos diferentes, enfim, são coisas que não ficaram muito bem claras, e a gente fica tentando ali levantar possibilidades para entender o contexto da história, né? Então é basicamente isso, cara. Esse fato foi meio mais curto do que o primeiro, porque de fato eu não esperava que a série fosse terminar logo, mas enfim, a gente já tá esperando o último episódio nesse domingo, e aí a gente pode de repente até fazer uma live dependendo da disponibilidade de tempo. Eu acho meio difícil porque é no domingo à noite, né? E eu geralmente costumo assistir na segunda-feira. Mas bora ver o que vai rolar, né? Então é isso. Esquece de curtir, compartilhar, enfim, comentar aqui embaixo se você achou, se você gostou do primeiro vídeo, querer fazer alguma sugestão, querer fazer um pix, assim, fazer qualquer coisa que seja interessante para a conversa. Beleza? Falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.